Então, nós tivemos essa descoberta chocante que pode redefinir a história do Egito Antigo. Realmente, se tudo for comprovado, se tudo for apresentado definitivamente diante dos dados que os cientistas vão, com certeza, vão repetir os experimentos, né, vão fazer todos os testes lá na região, com certeza vai mudar completamente a história. A narrativa arqueológica do sistema que traz essa falácia, né, de que os escravos egípcios ou aqueles antigos moradores da região carregavam aquelas pedras gigantescas durante 20 anos para construir as pirâmides. Gente, é um absurdo, né? Totalmente surreal a gente imaginar isso para aquela época, sem tecnologia. Quem construiu aquelas pirâmides? Nós sabemos, por informações que recebemos dos nossos amigos, que aquelas pirâmides do Egito, tirando Saqqara, teve obra e manipulação dos Anunnaki. Eles mexeram ali. Então, o que eles fizeram no subterrâneo, tem muita coisa ali soterrada. O grande dilúvio, ou o último grande dilúvio, mais ou menos 14, 13 mil anos atrás, que varreu toda a Terra. A gente sabe que aquela região foi afetada também. Muita coisa ficou soterrada. Inclusive, quando chegou aqui na Amazônia, na América do Sul, também afetou as construções de Ratanabá. Então, aquilo que está soterrado lá no Egito tem correspondência, porque não é só ali naquele complexo. Outras partes ali têm muitas coisas soterradas, tá? E isso vai ser revelado, com certeza, a partir dessa descoberta, os cientistas vão explorar aquela região, isso se o GO não proibir, né, que essas pesquisas sejam realizadas, assim como eles estão tentando proibir aqui no Brasil as pesquisas de Ratanabá. Tem muita gente falando, muitas pessoas dando opiniões, né? Vou falar sobre isso também, mas a gente sabe que, diante da possibilidade dessas estruturas estarem abaixo da pirâmide de Khafre, por que será que eles mantêm a narrativa de que isso foi obra humana? Como é que eles vão explicar uma estrutura dessa? São 640 metros de profundidade nessas fileiras paralelas, conectadas com esses tubos cilíndricos, né? Formando uma base com cubos abaixo dessas estruturas. Então, muitas pessoas estão questionando, mas como que isso é possível? Como que os povos antigos podem ter feito algo desse calibre, desse patamar, né? Uma tecnologia avançadíssima. Lógico, os testes, as pesquisas vão ter que ser aperfeiçoadas, porque eles emitiram pulsar de satélites, né? Ondas longas que vieram de um certo equipamento que penetrou o solo. E o resultado saiu naquelas imagens que são as imagens de satélite, né? Que aparecem essas estruturas, algumas manchas, né? Abaixo do solo, que, segundo eles, os pesquisadores italianos, aquilo seriam estruturas que podem representar exatamente o que nós estamos vendo aqui, as estruturas conectando com a pirâmide na superfície. A gente sabe que Ratanabá também existem essas estruturas. Nós sabemos que tem muita coisa muito maior do que isso na Amazônia. Então, por que será que isso está acontecendo agora? Por que essas tecnologias estão sendo apresentadas? Será que nós vamos ter, em breve, algumas revelações aqui na Amazônia que vão ao encontro do que está acontecendo lá no Egito? Exatamente. Nada é por acaso, né? Nós vemos aí alguns cientistas do YouTube com a narrativa, né, que isso aí é falso. Sérgio Sacani já falou esses dias, tem vários vídeos aí, tanto ele como outros, falando que isso aí não prova nada, que esses experimentos que foram feitos não são científicos. A mesma coisa que eles falaram de Ratanabá. Na verdade, ele nem pode mais falar da gente, né? Parece que está proibido de falar da gente. E agora ele está falando dos cientistas italianos. A mesma agenda do GO, a mesma narrativa para tentar abafar a informação, não deixar que as pessoas raciocinem e questionem. Vem o dogma pseudocientífico desses caras, né? E simplesmente dizem, isso aí não prova nada, isso é uma mancha, isso aí é uma estrutura que não necessariamente pode ser o que vocês estão falando, e é isso aí, ponto final. Acabou. Não tem mais o que ser dito, o que ser visto. Queremos artigos científicos. Quem são essas pessoas que ficam no YouTube só falando, né, para
dar opinião sobre uma pesquisa que foi feita a campo. Essas pessoas nem sequer foram ao Egito pesquisar, nem sequer deram tempo a elas mesmas para pesquisar que tipo de tecnologia foi essa, que tipo de estruturas podem estar soterradas lá. Ah, mas tem que fazer escavação para provar. Mesmo argumento que eles falam sobre Ratanabá. Sim, por que então não fazem? Façam as escavações. Mostrem. Qual o problema? Por que é proibido? Qual o medo que eles têm, né? Essa semana também nós vimos o Urandir dando uma entrevista no canal da TV CH, denunciando, né, a ação criminosa dos arqueólogos. Muitos arqueólogos aqui no Brasil estão seguindo essa narrativa ou essa agenda, né, contrária às pesquisas de pessoas, pesquisadores, cientistas que estão com autonomia, que não dependem de Sociedade Brasileira de Arqueologia para ter qualquer tipo de autorização para realizar pesquisas e descobertas. Muitos da academia, da arqueologia brasileira estão com ciúmes, estão com inveja do trabalho de Dáquila. E eles vão falar a mesma coisa agora das pesquisas dos italianos, né? Vão falar a mesma coisa. Vão dizer que são conspiracionistas, estão dizendo que eles são ufólogos, a mesma coisa que eles falam da gente. Pessoas que viajam na maionese. Então, esses dogmáticos, esses que são da inquisição científica, né, que estão perseguindo as pessoas que estão buscando encontrar a verdade de forma independente, eles são a igreja de hoje. Como na época, na Idade Média, a igreja perseguia as pessoas e não permitia que as pessoas tivessem pensamento crítico e questionassem as coisas, hoje o que está acontecendo é a mesma coisa, mas no âmbito científico. Existe um dogma, existe uma inquisição na área da ciência, e esses papagaios do sistema, esses acadêmicos, ficam aí repetindo, né, sem fundamento algum, sem experimentação nenhuma, apenas o que está na academia, nos livros, na cartilha que eles obedecem. Eles vão cair por terra. Logo, logo as coisas serão reveladas, né? Não sei onde eles vão enfiar a cara diante das descobertas e revelações. Isso não muda nada para nós. Eu fui até questionado, né, no podcast, esses que eu fui agora recentemente, se eu gostaria de participar de um debate com esses cientistas, esse Sérgio Sacana, esse pessoal, né? Debater o quê? Essas pessoas não têm argumento contra as experiências que eu tive, que nós de Dáquila tivemos. As informações que recebemos, os experimentos que nós realizamos, eles não tiveram nenhuma experiência de contato e também não realizaram experimentos algum. Então, que tipo de argumento eles vão trazer num debate? E outra, vou perder tempo debatendo com pessoas assim? Pessoas que ficam em casa, apenas dando opinião, como se fossem os donos da verdade? Não tem condições, né? É uma vergonha isso. Então, primeiro, essas pessoas têm que sair de casa. Essas pessoas têm que investir em experimentos científicos, como nós fizemos. Essas pessoas têm que investir em buscar a verdade, as experiências de interação com esses seres extradimensionais, como nós fizemos. A parceria que nós estabelecemos é resultado de muito esforço, muito treinamento, muito trabalho em grupo. São anos dedicados a isso. Aí vem esses Zé Ruelas aí, esses manés da internet, né? Olha, é vergonha alheia. Eles falam com uma autoridade, como se fossem... Eles estão, na verdade, atrás de monetização no YouTube. Eles querem seguidores, eles querem que as pessoas continuem dando audiência, engajamento para eles, para que eles possam ganhar mais. É isso que eles querem. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles não estão realmente buscando a ciência de verdade. Eles querem apenas difamar, atacar, perseguir, falar bobagens, como Sérgio Sacani acabou de dizer, né? Recentemente, que as pirâmides foram tentativas dos povos antigos que não sabiam construir prédios, cidades, e depois que eles construíram, as coisas desmoronavam, aí eles pensaram, olha, vamos colocar uma base maior, vamos colocar as pedras no formato piramidal, porque aí não cai, aí não vai desmoronar. Acho que foi isso, né? Segundo a ciência oficial que eles apregou, esses seres ignorantes construíram essas pirâmides porque não sabiam construir outras coisas. Não sabiam. Só sabiam construir pirâmides
porque era mais fácil montar os tijolinhos ali, as pedras, né? Carregar aquelas pedras com carrinho. Vamos fazer aqui essas pirâmides para depois servir de tumba para os nossos reis, rainhas, os faraós, para que todos no futuro reverenciem os nossos antepassados, para ver o nível da ignorância. E aqui na América do Sul eles falam que os povos antigos, astecas, maias, construíram essas pirâmides, que não foram eles que construíram, para realizarem sacrifícios. Quer dizer, então, que todos os povos em todas as regiões da Terra que não se comunicavam entre si tiveram a mesma ideia. Ah, vamos construir umas pirâmides parecidas, né? No mundo inteiro. Eles adivinharam que essa era a única forma de construção, porque eles não sabiam construir outras coisas, né? Tadinhos. É, realmente a ciência e os arqueólogos de hoje em dia estão com a razão. São muito inteligentes, né? Temos que bater palmas para essas pessoas. Então é uma doutrinação, é um nível de ignorância tão grande que não tem nem como a gente argumentar. Nós estamos num momento que não existe mais perseguição, inquisição, fogueira, forca, né? Não existe mais aquela violência que era cometida no passado. Só que hoje na internet a gente vê esse show de horrores aí, essas pessoas falando tanta bobagem que, olha, vou te contar.